Ayurveda Bem Viver. Tudo o que você precisa em soluções para seu bem-estar. Qual é a ideia do Círculo dos Corações? Quando eu fiz o curso do Gaia Design para Sustentabilidade, eu entendi que uma das principais dificuldades das ecovilas existirem, essas comunidades meio loucas e tal, é que as pessoas normalmente têm uma tendência a se matar no meio do caminho por conta da convivência, ok? E existem várias ferramentas para não só evitar que isso aconteça, mas inverter essa história e fazer com que as pessoas, em um sentido mais cafinha da coisa, passem a se amar por existir juntas e entender que se não houver um foco inteligente no como conversar e no quando conversar, muitas coisas que são a princípio simples viram problemas formidáveis do ponto tipo querer realmente cair na porrada, ok? Então, assim, qual é a ideia desse Círculo dos Corações? Uma vez por semana, a gente vai chegar a um consenso, onde todo mundo coloca como prioridade um horário, a princípio pode ser quarta-feira, que seja, onde a gente vai parar e vai ter o foco de escutar como o outro está se sentindo. Não exatamente para discutir problemas, mas para a gente saber que existe um ser humano. Lembrar desse detalhe, porque às vezes é fácil, um pouco de raiva ou angústia ou tristeza ou qualquer coisa, apagar o outro ser humano e ser só um problema, ok? Então a dinâmica desse Círculo dos Corações tem uma tradição dos indígenas ali da América do Norte, onde eles sentavam em volta da fogueira e cada um tinha o tempo de manifestar aquilo que vinha do coração através do bastão da fala. E no momento que a pessoa estava empoderada com o bastão da fala, todo mundo fazia um exercício, entendam que isso eram líderes de tribos diferentes que precisavam não ficar se matando o tempo todo. Escutar que existia um ser humano ali. Então, no momento que a pessoa falava, olha, eu estou me sentindo chateada por conta disso, daquilo outro, teve um dia que aconteceu isso, aquilo, nossa, eu fiquei muito triste, e aquilo dali, putz, me deu nenhuma mais vontade de voltar no Ayurveda nenhuma vez mais e tal. Você não está interessado se a pessoa está certa ou se está errada. Você só está abrindo um espaço no seu coração para acolher o sentimento da outra pessoa, para ter uma relação humana, ok? Muitas vezes, esse próprio processo é muito terapêutico, no sentido de você mudar a sua perspectiva por ter aberto um canal de escuta empática naquele momento onde você está ali de coração. Por isso que se chama Círculo do Coração. No Círculo do Coração, as pessoas não são obrigadas a falar, nem a se colocar. Muitas vezes elas podem achar que ainda não está no momento, ainda não sabe muito bem o que é para falar, ainda não está muito claro o que está sentindo, mas o fundamental é que abre esse espaço institucionalmente, ou seja, isso não é uma coisa que a gente tem que ficar conquistando a cada encontro no meio do corredor, ok? Isso é algo que a gente entende como prioritário para uma saúde coletiva. Em lugares como Terra Una, que é uma ecovila onde isso é mais praticado, todo dia de noite, às 7 da noite, pelo menos até a última vez que eu fui lá, eles sentam com o Círculo do Coração, onde eles meditam por 20 minutos e depois eles abrem o círculo. Tem dias que tem 1 milhão de coisas para conversar, tem dia que eles ficam 40 minutos em silêncio. O que importa é que aquela presença ali está sempre cultivada no sentido de assim, estamos reafirmando o nosso compromisso com o espaço de contato humano. Não importando se a gente tem questões muito graves para discutir ou não, mas a gente está aqui. Muitas vezes, esses círculos do coração em situações de crise, é claro que ao longo do tempo a ideia dessa metodologia é evitar que as crises cheguem a um grau apocalíptico, porque elas sempre têm uma válvula de descompressão dando conta das coisas, certo? Mas às vezes, mesmo assim, isso não acontece. Às vezes existem tsunamis e aí existem outras ferramentas para lidar com os tsunamis, com a arbitragem, com chamar uma outra pessoa de fora para escutar também,
que eu acho que não é muito caso da gente ficar detalhando muito isso nesse momento. O mais importante é, a minha experiência até aqui com a Ayurveda, digamos aí que essa experiência tem mais ou menos uns 2 anos e tal, ela entende que muito da energia é perdida aqui por falta desse espaço. E há um tempão eu já estou falando pro Chico, a gente precisa fazer, como o Chico tinha feito esse curso do Gaia, a gente precisa criar esse espaço do Círculo dos Corações, precisa não sei o que e tal. E isso nunca chegou à carga. Eu acredito que se a gente não fizer isso agora, a gente corre um sério risco de centrifugar rápido demais e aí se perder nessa história, ok? Então, se vai ser quarta-feira ou não, ou qualquer coisa assim, e deixe bem claro, é importantíssima a presença de todos, mas não é necessário fundamentalmente a presença de todos. Não existe ninguém nessa hora, e isso tem que estar assim, o mais nítido e cristalino possível. Nessa hora, o Thiago Namastê não tem nenhum papel de prevalecência sobre ninguém, ok? Nessa hora, a gente está perfeitamente plain. A gente é ser humano, com o mesmo grau de importância, sem tirar nem pôr, ok? Esse espaço, esse lugar, ele cria uma coesão social fundamental para o que a gente está se propondo aqui em termos de um Ayurveda engajado, onde todos são reconhecidos como seres humanos, independente da função que estão desempenhando, ok? E o que é importante também é entender que no Círculo dos Corações você não está dizendo, que é um risco também, o que você está achando do Ayurveda ou as coisas que precisavam ser tomadas. O Círculo do Coração não é uma reunião, no sentido que a gente está fazendo aqui agora. Okay? O Círculo do Coração ele pode ter meia hora, pode ter 15 minutos, pode ter 10 minutos, pode ter 1 hora. Isso a gente vai conversar também, a gente vai sentir o que é necessário. Mas ele é um espaço de dizer o que está sentindo. Ah, mas aí é porque eu li um livro e isso me fez lembrar que a gente precisa, de repente, implementar uma forma nova de... Isso não é para estar no Círculo dos Corações. No Círculo dos Corações ele tem esse nome para ser pessoas sentadas em volta de um altar, de uma fogueira, de uma reunião de elementos. O que a gente achar que tem mais a nossa cara, pode ser uma cultinha... que seja, entendeu? Mas assim, tem que ser uma coisa que a gente fala assim, isso que está no nosso centro aqui simboliza a gente. Isso daqui, eu me vejo aqui dentro. Isso que está aqui mostra que eu também estou aqui, certo? E aí no Círculo dos Corações a gente começa a reunião com o check-in. Como cada um está se sentindo. Também não é obrigado a falar, é um convite. E aí, depois desse check-in, esse check-in é tipo, ai gente, putz, eu tô muito agitado aqui, porque meu dia tá muito assim, não tô com muita paciência, não sei o quê, pra gente sacar qual tá a formatação energética naquele momento do Círculo dos Corações. A gente tá se preparando para entrar nesse Círculo dos Corações. E aí, a gente tem esse momento de cada um poder falar. Eventualmente pode existir alguma coisa chamada, uma tecnologia que existe dentro dessa dinâmica que se chama pena da resposta. Tipo, eu estou falando, porque nesse dia eu me senti muito mal quando fulano falou isso, ele falou isso, aquilo, nossa, isso me fez sentir muito mal e tal. Aí suponha que fulano sinta que fala assim, porra, mas não foi isso que eu falei. Fulano pega a pena da resposta depois da pessoa ter terminado de falar com o bastão dela e fala, bem, eu, na minha visão, sinto que eu falei isso, aquilo e aquilo outro. Ponto. É como assim, poder ter algum mínimo grau de direito de resposta, mas não é um debate. Mas não foi isso que eu falei, mas não sei o que e tal, não sei o que e tal. São tipo assim, esclarecendo, e aí a pessoa tem, sei lá, 20, 30, 50 segundos que seja, mas ela não está pegando uma fala, ela está só esclarecendo um ponto ligeiro ali. E aí, de repente,
A pessoa que acabou de falar, que estava com o bastão, pega o bastão de novo e fala, olha, diante desse esclarecimento, eu quero dizer que eu me sinto assim, assado, não sei o que e tal. Como é que a princípio, se quiser, como é que a pessoa a princípio, como é que o grupo sente que termina o Círculo dos Corações? A princípio o Círculo dos Corações não deveria ter um horário para terminar, mas isso é uma outra fase da gente, ok? A gente a princípio vai ter, por razões práticas, um horário para isso terminar. E aí no horário disso terminar, o ideal é que se procure ter alguma atividade congregativa, lúdica, musical, espiritual, qualquer coisa assim. Onde a pessoa fale assim, eu sinto do meu coração que seria bom que a gente cantasse essa música. Eu sinto do meu coração que seria bom que a gente de repente meditasse nisso. Eu sinto do meu coração que de repente seria bom a gente ter mais tempo, não importa. Mas aí a ideia é terminar o Círculo dos Corações de uma maneira onde a gente entende que a gente está num processo de espiral positiva da energia do ambiente. Terminar o Círculo dos Corações com todo mundo chorando, então talvez assim, está todo mundo muito mal com o que está acontecendo, de repente o que a gente precisa é, sei lá, pegar o violão e cantar uma música para esquecer de tudo, sabe? Lembrar que a gente continua vivo, etc. e tal. Então esse é um aspecto importante. Todo mundo precisa gostar muito do Círculo dos Corações. Talvez o momento mais importante do Ayurveda seja o Círculo dos Corações. No momento em que a gente caminhar para isso, e isso for uma verdade no nosso espaço, a gente realmente vai ter capacidade de enfrentar os desafios que vão aparecer pela frente. Podem ter certeza que isso faz parte. Mas também olhar a outra pessoa que está aqui como um grande amigo, como a pessoa está muito mal porque teve um problema na família e ela sente que o Círculo dos Corações é um momento onde ela pode se abrir. A ideia é que cada vez menos esse Círculo dos Corações seja só de questões que a pessoa está vivenciando em relação ao que ela está passando no Ayurveda, mas ela tem um espaço onde ela está com os amigos no bar, por assim dizer. Entendam bem qual é o espírito da coisa, certo? E isso ser um processo onde a gente realmente cultiva a vibração de estar atento ao como o outro está. Para terminar essa história, que não é exatamente do Círculo dos Corações, mas cabe aqui como um minuto de fala, que é a ideia do feedback inteligente. Ok? Que é uma outra coisa do Gaia que eu gostaria de apresentar para vocês para ver se a gente incorpora ou não. O feedback inteligente considera que nem todo momento é um momento adequado para você escutar aquilo, por mais que aquilo seja falado da melhor maneira possível. Ok? Então o feedback envolve você se sentir no momento adequado de ter, assim, tá falando aquilo com um intuito de as coisas ficarem melhor e não porque você está puto da vida, ou irritado, ou triste, ou qualquer coisa assim. Você não está descarregando o teu processo emocional nisso. O Círculo dos Corações está aí para isso. Mas você está dando um toque construtivo para a pessoa, desde que você chegue para a pessoa e fale assim: Cicrano, você está no momento para receber um feed? Ou qualquer palavra que você queira usar. Aí a pessoa pode falar: puta, nem um pouco, cara, tô num momento assim péssimo e tal. Pô, desculpa, assim, nem estava percebendo, você está precisando conversar alguma coisa e tal. A dinâmica do Círculo dos Corações vai formatando isso. Aí no final você fala assim: olha, mas eventualmente se você sentir que tem algum momento adequado, tem um feed aqui que eu estou aguardando um momento que seja adequado para você. Pode ser que a pessoa volte e depois você fala: puta, agora eu não estou bom para dar o feed. Mas é só para entender que tem essa questão do momento de se falar o feed. Respeita a dinâmica interna da pessoa. Ok? Então esses são os 2 pontos que eu queria colocar como nossas propostas de ferramental inicial da nossa convivência. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê!